Seja muito bem-vindo à nossa aula de número 3 da série Tráfego do Zero à Escala. Uma série feita para você que é iniciante, ou talvez não tão iniciante assim, em tráfego pago e está em busca de um conhecimento do básico ao avançado para gerar mais resultados para o seu negócio ou para os negócios dos seus clientes, caso você seja um gestor de tráfego, certo? E na aula de hoje você vai aprender como funciona e como ganhar os leilões de anúncios do Facebook Ads. E para que você fique comigo até o final, eu quero te dar 2 motivos e você vai sair daqui sabendo tudo sobre leilões e já dominando todos os fatores que são importantes para você ganhar. Então, o motivo número 1 já é esse, que é quando você domina os fatores que determina o ganhador dos leilões, você otimiza melhor e com mais agilidade, suas campanhas. Isso mesmo. Uma vez que você tem o domínio sobre esses fatores, você terá uma visão ampla e estratégica direcionada ao mesmo tempo. Ou seja, você vai ter agilidade, vai ter facilidade de fazer otimizações para poder ganhar os leilões. E esse é o motivo de número 1. O motivo de número 2, que é o motivo preferido de muitas pessoas, é que quando você ganha os leilões, você paga mais barato pelos resultados. Sim, essa é uma forma do Facebook premiar o ganhador do leilão e você vai entender o porquê que ele dá esse prêmio para o ganhador do leilão, tá? E quando eu tô falando de resultados, eu tô falando de alcance, tô falando de impressões, estou falando de visualização de página, estou falando de visualização de vídeo, estou falando de cliques e, claro, a famosa conversões, certo? Então, quando você paga mais barato, eu estou falando também que é comparado aos seus concorrentes do leilão, tá? Então, quem ganha os leilões, ele acaba pagando mais barato pelo alcance, pela impressão, pela visualização de página, pela visualização de vídeo, pelo clique e conversões. Beleza? Então você já tem 2 motivos para ficar comigo até o final. E antes de te falar como funcionam os leilões e te explicar sobre os fatores, eu acredito que você tem que entender quando acontece um leilão no Facebook. Um leilão no Facebook, ele vai acontecer sempre que houver mais de um anunciante querendo atingir o mesmo público. Então, sempre que houver mais de um anunciante querendo impactar, vamos dizer assim, o mesmo público. Então, o Facebook ele cria um leilão. Por que ele cria esse leilão? Porque ele está querendo buscar o anúncio que gera a melhor experiência para o usuário da plataforma, porque é com eles que o Facebook se preocupa. Então, se você vai fazer um anúncio, você precisa entregar um anúncio que gere uma experiência de usabilidade ali dentro muito boa, porque o Facebook ele quer entregar essas boas experiências para o usuário. Então, toda vez que houver mais de um anunciante querendo impactar o mesmo público, o Facebook ele cria um leilão para decidir quem vai entregar a melhor experiência, né? Para decidir quem vai entregar a melhor experiência, não. Ele vai fazer um leilão para analisar quem vai entregar a experiência. Beleza? Então, além disso, você também precisa entender que você participa de dezenas de leilões pelo mesmo público durante um dia. Como assim, Gustavo? Eu participo de dezenas de leilões pelo mesmo público durante um dia? Se eu ganho um leilão, eu não vou ficar anunciando como ganhador até quando eu quiser desligar a campanha? Não, isso não acontece. Por quê? Sempre tem novos anunciantes querendo atingir aquele mesmo público, vindo com um anúncio diferentes,
com configurações diferentes, dando valores diferentes. Então o Facebook ele precisa tá sempre criando esses leilões para esses novos anunciantes que estão querendo entrar no leilão. E também tem os anunciantes que entrou junto com você e está sempre fazendo otimizações, e o Facebook vai trabalhando em cima dessas otimizações, criando vários leilões, e é por isso que você não pode estagnar, achar que uma vez que você criou a sua campanha, ela vai ficar no ar rodando com alta performance até quando você quiser desligar ela. Não, otimização é muito importante. Outra coisa muito importante que você precisa saber é que o Facebook ele utiliza a regra da demanda vezes oferta. E o que isso quer dizer no Facebook? A regra da demanda e da oferta, ela diz que quanto maior é a minha demanda, ou seja, quanto é maior a busca pelo meu produto, maior vai ser a minha oferta. E no Facebook quer dizer que quanto mais anunciantes tiverem no leilão, mais caro se torna os resultados. Como assim, Gustavo? Lembra-se, isso aqui é um leilão. O Facebook está usando a regra da demanda e da oferta. Quanto mais anunciantes tiverem no leilão, o Facebook ele valoriza o produto dele, que no caso são os dados indiretos dos usuários dentro do seu público-alvo segmentado. E quais são os resultados que se tornam mais caros? Os resultados que se tornam mais caros é o alcance, a impressão, a visualização de página, a visualização de vídeo, os cliques e conversões. Beleza? Então agora você já sabe que quando acontece um leilão, você já sabe que participa de dezenas de leilões durante o mesmo dia, pelo mesmo público. Você já sabe que o Facebook é uma empresa e precisa de lucro, por isso ele valoriza a regra da demanda vezes a oferta. E agora você precisa saber e conhecer os três fatores que determinam o ganhador dos leilões. Como assim, Gustavo? O ganhador dos leilões? Sim. Põe na sua cabeça que só existe um ganhador, independentemente de quantos leilões acontecerem dentro daquele público, só vai existir um ganhador. Então, se você ganhar, você é o que paga mais barato. Gustavo, e o que acontece com os outros? Não anuncia? Sim, vamos anunciar se tudo estiver dentro da política do Facebook. No entanto, eles vão pagar mais caro pelos resultados. Lembrando que os resultados que eu estou falando é o alcance, as impressões, visualização de página, visualização de vídeo, o clique e conversões. Beleza? Então, os três fatores você precisa conhecer agora. E o fator de número 1 são os lances. O fator número 1 são os lances. O fator de número 2 é a taxa de ação estimada. A taxa de ação estimada. E o fator de número 3 é a qualidade do anúncio. Vou passar por cada um e explicar para você o que significa cada um deles e como que você precisa fazer, o que você precisa fazer para ter boas pontuações em cada um desses fatores, beleza? E o que são os lances? Tudo o que você precisa entender de imediato é que os lances são diferentes dos orçamentos. Opa, Gustavo, como assim? Os lances são diferentes dos orçamentos? O lance não é aquele valor que eu coloco lá, diário ou vitalício, para gastar. Então, quanto maior é o meu valor ali, maior é o meu lance? Não. Não, não e não. O que são os lances? Os lances são... Então, lances são valores que você está disposto a pagar pelos resultados, certo? Então, os lances são os valores que você está disposto a pagar pelos resultados. Os orçamentos, ou melhor, o orçamento, são os valor que você investe para veicular suas campanhas. Então, para você entender, vamos por exemplo bem básico aqui. Imagine que nós temos aqui, vou dar um espacinho aqui para ficar melhor.
Então imagine que nós temos uma campanha com objetivo, de conversão, e ela tem um conjunto que está com orçamento diário de R$100, por dia. E dentro dessa campanha, depois que eu fiz toda a configuração, eu cheguei lá na parte dos lances e dei um lance de... Vou colocar aqui mais pra frente, ó, pra você entender que o lance fica dentro do conjunto. Então, eu dei um lance de R$2. Então aqui eu tenho uma campanha, dentro da campanha eu tenho um conjunto, e dentro do conjunto eu vou definir os lances. Beleza? E o que significa? Significa que na minha campanha de conversão eu vou gastar R$100 diário para alcançar e impactar novas pessoas, e vou estar disposto a pagar somente R$2 por conversão. Então imagine que esse meu lance seja um lance que realmente dê certo. Significa que diariamente eu faria 50 conversões. Porque se eu pegar 100 dividido por 2, vai dar 50, é o total de conversão, que é a minha campanha, esse é o objetivo. Beleza? Então, essa é a melhor forma de explicar qual a diferença de orçamento e de lances, beleza? Dentro dos lances, existem 3 tipos de estratégias que você pode trabalhar lá dentro. A primeira estratégia é o limite de custo. Então, limite de custo. E o que é o limite de custo? O limite de custo, ele é uma forma de você dizer para o Facebook que você está dando um limite de um valor e que o Facebook tem que tentar não ultrapassar. O limite de custo, ele não chega a limitar de 100% a veiculação do seu anúncio, tá? Então o Facebook ele trabalha para tentar não ultrapassar, o que significa que quando ele entende que há uma oportunidade dele otimizar e trazer melhores resultados para sua campanha, pode ser que passa, mas isso não vai ferir de forma grave o teu orçamento, certo? Então temos o limite de custo, temos o custo-alvo. O custo-alvo é algo que para mim não faz tanto sentido, mas o Facebook tem lá, que é uma forma do Facebook atingir o valor que você determina. E se esse valor for muito acima do leilão, da média do leilão, o Facebook ele vai trabalhar para tentar atingir esse valor, porque ele acredita que para você é importante. Então, imagina o seguinte, aqui em custo-alvo. Imagina que a média do leilão foi de, sei lá, R$5. Então o pessoal disse que ia pagar R$5 por conversão. E você, né? E o seu lance foi de R$8. O que acontece? O seu lance ele foi maior que a média. Consequentemente, você ganharia no fator lances aqui, porque você deu um lance maior que a média. No entanto, ao invés do Facebook trabalhar com a regra otimizada dele e colocar para você aqui, sei lá, 5,02, que é o que acontece geralmente, ele vai trabalhar para atingir os R$8, porque ele acredita que isso é importante para você. Então, isso é o custo-alvo. O terceiro é o limite de lance. E é muito importante que você preste atenção aqui, porque o limite de lance, ele pode ferrar com a sua campanha, e eu vou te explicar o porquê. Imagina o seguinte, imagine que de cada 100 leilões que você participou, a média de lance foi de, sei lá, R$4. No entanto, seu lance foi de... Ou melhor, deixa eu refazer aqui. Desculpa, perdão. Então, o seu lance, ele foi um lance de R$5. No entanto, a média do leilão foi um valor de 5 e 2 centavos. O
que vai acontecer? Você não vai participar do leilão e perde a chance de ganhá-lo por causa de 2 centavos. Por causa de 2 centavos. Por isso é muito importante que você tome cuidado com os leilões, com os limites de lance, principalmente, tá? Gustavo, o que você recomenda? Eu recomendo que quando você não tem conhecimento, então, se não tem conhecimento, deixe os lances no automático. Deixa o lance no automático. Porque uma vez que você deixa o lance no automático, o Facebook ele vai trabalhar e vai ter liberdade para dar o lance com base no menor custo possível. O que significa isso? Às vezes a explicação do Facebook ela pode ser um pouco confusa. Mas o que significa? Então, significa mais ou menos assim, ó. Imagine que você tá no leilão, aí o lance médio de todos os participantes, fora você, foi de, sei lá, R$ 10, algo bem alto, né, pela conversão. E você deixou no automático. O Facebook ele vai ter a liberdade de dar um lance no valor de 10 e 2 centavos. Gustavo, mais 2 centavos? Sim, isso acontece. Vai por mim que isso acontece. O Facebook, ele busca sempre o menor custo possível. Mas Gustavo, o menor custo possível não seria 10 e 1 centavo? Tudo bem, isso aqui é só um exemplo, tá? Não vamos levar ao extremo. Mas esses valores minúsculos depois da vírgula, eles fazem uma diferença sim quando o negócio é lance automático e também em todo tipo de lance, beleza? Mas Gustavo, você está falando de lance, onde eu determino isso? Dentro do seu conjunto de anúncios. Então eu tenho aqui, ó, uma campanha, um conjunto de anúncios, uma campanha de um cliente que está rodando, de um cliente não, de um parceiro de negócio no qual eu estou trabalhando com afiliação, tá? Já estou até meio que liberando para vocês aqui, ó, o nome, né? Mas tudo bem, o que importa são os resultados. Então, aqui em otimização e veiculação, você tem aqui, ó, controle de custo opcional. Então, quando você faz isso, você coloca um valor aqui, por exemplo, ó, e vem aqui mostrar estratégia de lances, você tem os 3 tipos de estratégias que eu falei aqui sobre essas 3 estratégias, beleza? Então você pode escolher limite de custo, limite de lance e o custo-alvo, belezinha? Então esse é o fator de número 1. O fator de número 1 são os lances. E o fator de número 2 agora é a taxa de ação estimada. E o que é a taxa de ação estimada? A taxa de ação estimada é um cálculo que o Facebook utiliza para analisar a probabilidade do usuário tomar a ação que você deseja. Melhor dizendo, é a probabilidade do seu anúncio gerar conversão, do seu anúncio atingir o seu objetivo. Mas como assim, Gustavo? Como que o Facebook consegue? Bom, o Facebook ele tem vários dados de todos os usuários. Ele sabe o que impulsiona o usuário ou não. E ele também está vendo tudo que você está fazendo dentro do gerenciador. Quer um exemplo? Aqui no gerenciador, a taxa de ação estimada ela começa a ser definida aqui. Sim, aqui. Então, por exemplo, se eu tirar aqui os lances, ó, vamos ver se ele melhora. Então, tirei os lances. Ele também não está me dando aqui ainda, porque eu fiz uma segmentação que tem dados restritos, então ele acaba não me dando uma estimativa, tá? E como é um pixel novo também e tudo mais. Então, beleza. Eu tenho aqui a estimativa dos dados diários. Como que ele fica aqui? Geralmente ele fica assim, alcance diário de tanto a tanto, né? Então, por exemplo, de 200 a 5.000 pessoas, e as conversões, ela pode ficar de 3 formas, as conversões ficam assim, maior que 10, menor que 10, e também ela fica assim, tipo, de 20 a 60, enfim.
Então, a estimativa de resultados, né, a taxa de ação estimada, ela já começa a ser definida aqui. Então, ele fala que os resultados estão disponíveis e ele fala, ó, a precisão das estimativas é baseada em fatores como dados de campanhas anteriores, o orçamento inserido e dados de mercado. Os números são fornecidos para dar a você uma ideia de desempenho do seu orçamento, mas são apenas estimativas e não garantem resultados. Por quê? Porque quando a gente está falando de uma taxa, quando a gente está falando de conversão, há outros fatores como a sua landing page, a promessa e etc. Beleza? Então, esse é o cálculo que o Facebook utiliza para analisar a probabilidade do usuário tomar a ação que você deseja. Gustavo, mas que cálculo é esse? Esse cálculo ninguém conhece. É um cálculo do próprio Facebook que não está aberto, não está na central de ajuda e eles não divulgam, beleza? E Gustavo, então o que eu posso fazer para ganhar e ter uma boa pontuação nesse fator do leilão? O que você pode fazer é trabalhar com as estratégias de otimização. Como assim, Gustavo? Tá muito vago. Então vamos lá. Lembra que ele está trabalhando com a probabilidade do usuário tomar uma ação? Então imagine que você tem aqui o anunciante 1, o anunciante 2, anunciante 2 e o anunciante 3. Todos estão fazendo uma campanha de conversão, independentemente do valor que eles estão investindo, tá? Vamos dizer que são todos iguais, vamos isolar aqui as variáveis para o nosso teste, né? Então, todo mundo está investindo igual, as campanhas são quase iguais, se não fosse um fator que é o anunciante 1 pegou a sua campanha de conversão e otimizou para cliques. O anunciante número 2, ele pegou a sua campanha de conversão e otimizou para alcance. E o anunciante número 3 pegou a sua campanha de conversão e otimizou para impressões. Agora eu te pergunto, o que é mais fácil acontecer? Qual é a maior probabilidade de alguém aqui alcançar o objetivo, né? Fazer com que o usuário tome a ação que você deseja, muitas vezes. O que é mais fácil alcançar? Alcance, ou cliques, alcance ou impressões? É muito mais fácil alcançar impressões. Então, o anunciante 3 seria o ganhador. Como assim, Gustavo? Porque é muito mais fácil ter impressões do que ter alcance e do que ter cliques. Por quê? A impressão, ele é o valor de tantas vezes que calcula quantas vezes um anúncio foi visto. Então, vamos lá. Impressões é quantas vezes o anúncio foi visto. O alcance, ele é o número de pessoas alcançadas. Então, eu posso ter, por exemplo, usando essas duas métricas aqui, 50 alcance e 300 impressões. O que significa? Que o seu anúncio foi visto 300 vezes por essas 50 pessoas. Não cada uma, tá? Então, se você pegar 300 e dividir por 50, você vai achar uma média de visualização aí de cada um desses 50. E o clique é o clique, ou seja, o clique ele depende de uma ação do usuário, então é mais difícil de acontecer do que ter um alcance, do que ter uma impressão. Então aqui o ganhador seria o anunciante número 3, porque é muito mais provável que o usuário tome a ação que você deseja. Beleza? Então, onde eu defino isso? Aqui em cima de lances, deixa eu só ocultar aqui, tem aqui, ó, otimização para veiculação. É uma campanha de conversão, no entanto, eu posso mudar a minha estratégia aqui, a minha otimização. Então, eu posso colocar para clique no link, impressões, alcance único diário e visualização da página de destino também, beleza? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar
Tá, é uma campanha de conversão, mas eu vou otimizar para clique no link. Gustavo, você recomenda fazer isso? Cara, eu recomendo a partir do momento que você tenha isso bem estruturado na sua estratégia e uma vez que isso tenha ficado muito claro para você. Por quê? Uma vez que você otimiza para a veiculação de clique, você está buscando pessoas que têm mais probabilidade de clicar no link. E é isso aqui que o Facebook diz, ó. Exibiremos seu anúncio para pessoas que têm mais probabilidade de clicar no seu link. Se você confia que a sua página de vendas ou sua landing page tá super otimizada e que o público chegando lá vai sim fazer a conversão, tudo bem. Se você já não tem tanta confiança assim e quer deixar que o Facebook faça uma otimização de conversão, eu sugiro que você deixe no automático, como vem aqui. Então, esse aqui é o fator de número 2, que é a taxa de ação estimada. E o fator de número 3 é a qualidade do anúncio. Acredito que você já deva ter ouvido falar sobre isso, se você já tem um pouco de conhecimento sobre Facebook Ads. E a qualidade do anúncio, ela é influenciada pelo engajamento. Pelo engajamento. Então, quanto mais engajamento o anúncio tiver, maior será a taxa não, né? A qualidade do anúncio. E quando eu tô falando de engajamento, eu tô falando de clique, seja ele na imagem, no botão, no vídeo. Então, seja ele na imagem, no botão, no vídeo ou no link. Quando eu falo link, é aquele link que geralmente você pode colocar ele no texto que vai acima do criativo, beleza? Então, imagem, botão, vídeo ou link, tá? O clique, a curtida na publicação, né, no anúncio, os comentários e os compartilhamentos. Quanto mais clique, quanto mais curtida, quanto mais comentários, quanto mais compartilhamento, melhor, tá? Melhor no sentido de qualidade do anúncio. Porque, por exemplo, você pode ter aqui comentários negativos. Gustavo, o Facebook consegue diferenciar? Cara, eu acredito que até consegue, mas ele não leva isso em consideração. Ele olha o volume de engajamento que está tendo. Então, ele não fica analisando se os anúncios, se os comentários são negativos ou se são positivos. Quanto mais, melhor, beleza? Mas, por uma questão estratégica, é sempre bom que você evite os comentários negativos, porque isso pode influenciar na tua conversão. Talvez não influencie na qualidade do anúncio, mas vai influenciar na conversão, beleza? Então, a qualidade do anúncio, o que você precisa saber também, é que ela é medida de 0 a 10, sendo que quanto mais próximo de 10, melhor. Ah, Gustavo, isso é óbvio, né? Cara, acredite, teve pessoas que me perguntou se a dinâmica da qualidade do anúncio era parecida com a dinâmica que o Facebook tem para determinar a qualidade de um público semelhante. E se você não sabe qual é a dinâmica de um público semelhante, ele mede, é assim, você pega um público base, aí você cria um semelhante a ele, certo? Um semelhante. Ele vai medir de 1% a 10%. Então aqui nesses pontinhos, tenho 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, até chegar ao 10%. Na qualidade do anúncio, não é quanto mais próximo de 10% melhor. Aqui, no público semelhante, é que quanto mais próximo de 1%, melhor. Ou seja, quanto mais próximo de 1%, maior será a semelhança com o público-alvo. Conforme você vai subindo aqui a porcentagem de semelhança, você vai ampliando o seu público, consequentemente, ele vai se tornando maior. No entanto, vai se perdendo a semelhança aos poucos com base nesse público base.
Até ficou estranho falar, né? Base, público base. Então, acredito que você já tenha entendido. Então, a qualidade do anúncio, ela é medida de 0 a 10. Gustavo, o que eu preciso fazer para ter uma boa qualidade do anúncio? O que você precisa fazer é... Então, vou colocar aqui, ó. Para ter uma boa qualidade de anúncio, você precisa criar o anúncio certo para a pessoa certa na hora certa. Isso mesmo. Se você quer ter uma boa qualidade do seu anúncio, você precisa criar um anúncio certo para a pessoa certa na hora certa. Ah, Gustavo, ainda tá um pouco nebuloso para mim, tá? Ainda não tô conseguindo enxergar de uma forma mais clara. Significa que você precisa conhecer o seu público. Entender o que ele gostaria de ver. Entregar um anúncio que ofereça uma boa experiência. Porque dentro do Facebook, a dinâmica é chamar e prender a atenção do público. Porque eles não estão ali para comprar. Eles estão ali para ficar dando scroll, ficar vendo a foto do amigo, ficar dando curtidas, comentando, ficar vendo, jogando colheita feliz, ficar vendo aquele gamer que está jogando online, jogo de carreta. Aliás, cara, eu tô louco para comprar todos aqueles controles, porque eu amei o jogo de carreta, beleza? Mas não vem ao caso, vamos voltar aqui na aula. Então, você precisa ter um anúncio certo para a pessoa certa na hora certa e para quê? Para chamar e prender a atenção dela e o mais importante, dar um direcionamento. Uma vez que você consegue chamar a atenção, prender a atenção e dar um direcionamento, e o que é o direcionamento? O direcionamento é o seu call to action, que é a sua chamada para ação. Eu não vou escrever aqui no português não, tá? Acredito que todo mundo já tenha ouvido sobre call to action. Então, uma vez que você consegue chamar e prender a atenção e dar um direcionamento, a sua qualidade do anúncio vai ser muito, muito superior à de vários e vários competidores do leilões que não sabem nada sobre criar anúncios, que nunca leram a central de ajuda, que nunca fizeram uma otimização, e você vai ganhar esse leilão e vai pagar mais barato pelos resultados, vai otimizar suas campanhas muito melhor e com mais agilidade. E essa foi a nossa aula de número 3 da série Tráfego do Zero à Escala. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo, eu vou deixar esse docs aqui na descrição, e se você não quer perder nenhuma aula daqui pra frente, se inscreva, né, no nosso canal, ative as notificações e fica ligado que já tá saindo o site. E se você também não sabe, eu tenho um treinamento individual que ele é totalmente personalizado, onde eu ensino tudo sobre planejamento, criação, análise e otimização para gerar escala. E a diferença desse treinamento é que ele é voltado de forma personalizada. Ou seja, eu não vou sentar na sua frente e ficar despejando conteúdo em você. Eu vou te ajudar a planejar, criar, analisar e otimizar suas campanhas. Ou seja, eu vou te ajudar a criar suas próprias campanhas do zero, pensando no seu tipo de negócio, ou se você é um gestor de tráfego, pensando no tipo de negócio dos seus clientes, beleza? Se você se interessou pelo treinamento, quer mais detalhes, só mandar um e-mail para mim em gustavo@digitalos.com.br e a gente vai trocar uma ideia e eu vou te passar todos os detalhes. Do mais, é isso. Eu agradeço você que assistiu comigo até o final e até a aula de número 4.